Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. A palavra de Deus, ela nos diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos abrir ainda o capítulo 4, versículo de número 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, igreja? Vamos falar sobre esses textos da palavra de Deus. Vamos fazer uma pequena análise da vida de Paulo, um homem destemido, um homem de suma importância na palavra de Deus, sendo que ele escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele. A maior parte dos ensinos doutrinários para a igreja do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, é muito importante nós fazermos uma análise da vida deste homem, como era o seu comportamento, como era a sua vida. Na vida do apóstolo Paulo, nós podemos ver que consiste em duas etapas, uma antes de sua conversão e a outra depois da sua conversão. Nesta noite nós vamos nos deter exatamente na segunda etapa da sua vida, que é a mais importante, após o seu encontro com Cristo. Nós olhando a história de Paulo, a vida de Paulo, nós vemos que ele tinha um estilo de vida, ele tinha um estilo vitorioso de vida. Nós só vemos ele conquistando vitória. Nós vemos na palavra de Deus os registros das inúmeras dificuldades que ele passou, mas ele possuía na sua vida um estilo vitorioso. Para Paulo tudo era vitória, para Paulo todos os momentos eram gloriosos, para Paulo tudo que ele passou na sua vida era uma vida vitoriosa. Inclusive os momentos mais obscuros, nós não vemos ele dizendo que a sua vida era uma desgraça, mas ele sempre falava com as suas palavras, dizendo que a sua vida é uma vida de vitória, é uma vida de conquista, é uma vida da presença de Deus. Então Paulo, ele tinha uma ideia muito esplêndida de Deus. Paulo, ele tinha um entendimento muito maravilhoso de Deus. Paulo tinha uma visão maravilhosa da existência de Deus. Muitas pessoas passam a olhar para Deus e ter em si uma convicção errada sobre Deus, e ter em si uma ideia, uma visão errada sobre Deus, a sua existência. Quem é Deus?
Quem é Deus? Como ele se apresenta para o homem? Quem é Deus? Como Deus se apresenta para o homem? Com quem podemos compará-lo? Deus, com quem podemos compará-lo? Deus, ele é um pai amoroso ou é um pai vingativo? Isso tudo depende de como que a pessoa vai olhar para Deus. Qual vai ser a sua interpretação de Deus? Muitos possuem ideias erradas sobre Deus e a sua existência. Então a verdade é que muitas pessoas têm uma ideia a partir de uma visão paternalista. Muitas pessoas olham ou pensam em Deus, enxergam Deus com uma visão paternalista. O que é isso? Essas pessoas fazem comparação com o seu próprio pai terreno. Essas pessoas comparam Deus com o seu pai terreno ou com os pais aqui desta terra. Ou seja, imaginam que Deus agirá com a sua vida tal e qual os seus progenitores agiam com eles. Então alguém pode olhar para Deus e ver: meu pai era um pai rude comigo, então Deus é rude. Meu pai era um pai bom, amoroso, então Deus é bom e amoroso. Meu pai me dava presentes, então Deus é aquele que me pode dar presente, que pode fazer tudo. Meu pai fazia tudo por mim, então Deus é aquele que pode fazer tudo por mim. Esta é a visão ou a ideia paternalista sobre Deus. Então, é claro que isto é uma ideia errônea, é um pensamento errado. Não podemos fazer de forma alguma esta comparação. Existe também a ideia sobre Deus, a ideia dos indecisos. Que ideia é essa? Que pensamento é este? Que teoria é esta? Muitas pessoas concebem uma ideia sobre Deus com base nas circunstâncias do momento. Tem pessoas que que olham para Deus, então tudo depende da circunstância do momento que eles estão passando. Eles pensam que Deus é assim, assim, assim. Então essas pessoas que têm essa ideia, a concepção sobre Deus, sobre as circunstâncias do momento, então o que acontece? Se elas estiverem felizes e alegres, acreditam que tudo está bem e que Deus está com eles. Agora, se estiverem tristes, estiverem passando por problemas, então Deus já não está conosco, Deus não está comigo, senão não passaria por isso. Então essas pessoas têm essa ideia indecisa sobre Deus. Nós vemos que Paulo não tinha a ideia paternalista, bem como também ele não tinha um pensamento indeciso sobre Deus. Ele sabia em quem estava acreditando, ele sabia em quem estava confiando, no Deus Todo-Poderoso. Também existe a ideia dos religiosos sobre Deus. Então, tem pessoas que olham e interpretam Deus com uma ideia paternalista, tem outros que olham para Deus e interpretam, então, numa total indecisão, segundo a circunstância da sua vida, e tem os outros que olham para Deus com um olhar religioso, com uma interpretação religiosa. Então, existem muitos pensamentos. Uns pensam que Deus simplesmente é um ser vivo que vive no além, e deixa os homens com a responsabilidade de tudo que acontece aqui na terra. Tem outros ainda que religiosamente acreditam têm a ideia sobre Deus, pensam que apenas Deus é um espírito iluminado, melhorado. Tem outros que acreditam, têm uma ideia sobre Deus, que Deus é a natureza. E ainda tem outros que na sua concepção Deus não existe, não acreditam. Então não podemos negar que existem todas inúmeras ideias e pensamentos sobre Deus. E a pergunta nesta oportunidade é: qual é a sua ideia sobre Deus? O que você pensa que Deus é? Este Deus que supostamente você acredita, este Deus que você crê, que você deposita a sua confiança, qual é a sua ideia sobre Deus? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e versículo 18, a parte B, a palavra do Senhor nos diz que Deus é o Todo-Poderoso. Nós precisamos acreditar: Deus é o Todo-Poderoso. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Nós temos que ter este pensamento, esta ideia fixa em nossa mente: o meu Deus tem todo o poder.
O meu Deus tem todo o poder no céu e na terra, em todo lugar. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Nós vemos que Paulo passou a conhecer o Deus a quem servia. Nós temos que ter este pensamento, esta vontade. Eu quero conhecer o Deus que eu sirvo. Eu quero conhecer o Deus que a Bíblia diz. Eu quero conhecer o Deus que a palavra do Senhor nos revela. Tem que haver este desejo. Depois da conversão de Paulo, aconteceu uma mudança radical no seu comportamento. Vamos ver o que a palavra tem a nos dizer em Atos capítulo 9. Atos capítulo de número 9. E o versículo 3 a seguir diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Diz o versículo 6: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. Aqui está registrado o encontro que Paulo teve com Cristo, o encontro que ele teve com Deus, este encontro que transformou a sua vida. Mas como Paulo passou a conhecer Deus? Se bem que simplesmente o ato da conversão, não podemos dizer que a pessoa conhece existencialmente a Deus. Ela foi transformada por Cristo, mas o conhecimento sobre Deus é no decorrer da nossa vida espiritual. Então nós vemos que primeiro Paulo passou a conhecer a Deus pela revelação da palavra. Dentro do seu ministério, ele passou a conhecer a Deus pela revelação da palavra. Pela revelação da palavra de Deus. Quando ele estava preso em Roma, ele escreveu uma carta a Timóteo, pedindo, o que ele pediu? Os livros e também os pergaminhos. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, traze a minha capa que deixei em Troade, traze também os livros, mas não esqueça o mais importante, os pergaminhos. O que era isto? A palavra de Deus. Se alguém quer conhecer a Deus, deve ir à palavra, abrir as Escrituras, ler as Escrituras, estudar as Escrituras. Então nós vemos que Paulo passou a conhecer o Deus a quem ele servia pela revelação da palavra e também pela excelência da revelação de Deus. Paulo demonstrou no seu ministério que o seu verdadeiro conhecimento, a sua verdadeira sabedoria não veio dos pés de Gamaliel, mas que a sua verdadeira sabedoria vinha de Deus, por revelação, era revelado por Deus. Vamos ler o texto que fala sobre isso, Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 11. A palavra do Senhor, ela nos diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele passou a conhecer a Deus por uma coisa sobrenatural, então pela excelência da revelação. Primeiro ele leu a palavra, leu os pergaminhos, Deus se revelou a ele através da palavra. Depois entrou a parte quando Deus se revelou a ele de uma forma toda especial e ele pôde conhecer a Deus. Paulo pôde conhecer a Deus pela palavra de Deus, pela excelência da revelação de Deus e também pela sua experiência do dia a dia. Então isso quer dizer, irmãos, que quando nós estamos em momentos bons ou momentos ruins, quer dizer que nós podemos conhecer a Deus todos os dias. Paulo teve essa experiência. As experiências de Paulo, irmãos, em todo o seu ministério,
nos revelam a presença de Deus, nos revelam a convicção que ele tinha de estar servindo um Deus todo-poderoso, de estar servindo um Deus verdadeiro, de não estar servindo a leis humanas, mas estar servindo as leis espirituais, estar servindo ao Senhor. E a palavra, ele nos revela isso em 2 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo 3 e o versículo 11, ele diz lá na sua palavra, olha só: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O que é isso? Conhecer a Deus através das suas experiências diárias. Então, tudo o que se passa na nossa vida, nós temos que estar atento. Deus quer se revelar para nós, e nós temos que querer conhecer a Deus. Então, Paulo conheceu a Deus pela palavra de Deus, Paulo conheceu a Deus pela excelência da revelação, Paulo conheceu a Deus pelas suas experiências do dia a dia, e também ele conheceu a Deus em virtude de uma profunda comunhão com Deus. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Nós podemos ter comunhão com Deus através da oração. A profunda comunhão com Deus, isso é muito importante, e esta profunda comunhão com Deus foi o que fez com que ele pôde, nos momentos mais difíceis, ter força para suportar os sofrimentos. Então, queridos irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos crer verdadeiramente naquilo que Deus é, no poder que Deus tem, porque muitas vezes enquanto nós temos o controle, então nós acreditamos que as coisas estão indo certo, mas quando nós por alguma circunstância perdemos o controle, então já achamos que tudo está terminado, mas na verdade Deus é que deve estar no controle da nossa vida, Deus deve estar no controle da nossa casa. Então para isso nós precisamos ter uma profunda comunhão com Deus. Então Paulo, ele conheceu o Deus a quem ele servia. Mas agora vamos olhar o outro lado da vida de Paulo. Paulo, ele passou a conhecer o Deus a que ele servia, mas qual era a maneira que Paulo encarava as circunstâncias? Qual foi a maneira que Paulo passou a encarar a sua vida após a conversão? Quais eram os seus pensamentos? Quais eram as suas atitudes? Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo, ele soube entender, ele entendia que a sua fortaleza era Cristo, que a sua vitória vinha de Cristo, que a sua graça vinha de Cristo, que a salvação vinha de Cristo, que o poder da cura vinha de Cristo. Ele demonstrou na sua palavra que verdadeiramente o socorro vem de Deus. Muitas pessoas, irmãos, pensam em viver um evangelho de felicidade. Muitos pensam em viver e ouvir pregações simplesmente de felicidade, de abundância, de prosperidade. Alguns só querem ouvir pregações de prosperidade e libertinagem, e não pregações cristocêntricas, e não pregações bibliocêntricas, mas verdadeiramente as palavras da Bíblia que levam à vida. Não são as palavras que são boas aos ouvidos, que é boa ao entendimento, mas é a palavra de Deus que nos vai dar sabedoria, força, amparo, coragem para seguir adiante diante das circunstâncias. É pela palavra de Deus que eu e você vamos entender: Cristo é a minha rocha, Cristo é a minha fortaleza, Cristo é o meu socorro bem presente, é através da palavra. Então, hoje em dia, a triste realidade é que quando se prega a palavra, muitas pessoas já há anos cristãs ficam inconformadas no seu interior, dizendo: não, essas palavras são muito duras, essas palavras são muito quadradas, temos que ter palavras mais agradáveis, temos que ter palavras que agradam o nosso paladar, que agradam os nossos ouvidos. Mas do que adianta, irmãos, do que adianta a igreja, nós termos palavra que agrada os nossos
nossos olhos, que agradam os nossos ouvidos e que agradam o nosso bem-estar terreno, mas que vão nos levar à condenação. É necessário nós termos uma pregação bíblica que nos leva a olhar para Cristo, para a salvação da nossa alma. A palavra de Deus, ela tem esta função de nos lapidar. A palavra de Deus, ela tem esta função de nos limpar de todo o pecado. Paulo ensinou que nós deveríamos nos gloriar nas tribulações da vida. Paulo ensinou, em nenhum momento ele disse que nós deveríamos ficar frustrados, mas ele disse que nós deveríamos nos gloriar nas tribulações. Então, irmãos, nos gloriar nas tribulações não é ir para o culto para ouvir o que se quer ouvir, não é ir para a igreja para ouvir o que se quer ouvir, não é ir para um evangelho que se faz o que se quer fazer, mas é chegar mais perto de Deus, chegar mais perto do Senhor, mais perto da palavra. A palavra de Deus, ela nos revela em Romanos capítulo 5, vamos abrir esse texto, no versículo de número 10, a palavra de Deus diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. E agora, o que Paulo ensina para nós na segunda carta de Paulo aos Coríntios, sobre as tribulações? Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o capítulo de número 12 e o versículo, capítulo 12 e o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas injustiças, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque eu sinto prazer nas injúrias, pois eu sinto prazer nas provações. Será que nós temos um amor tal por Jesus ao ponto de dizer: eu sinto prazer em ser provado, eu sinto prazer em ser injustiçado, eu sinto prazer em passar por perseguições, em passar por momentos de angústias, eu sinto prazer por passar momentos de fraqueza? Mas Paulo pôde dizer isso, e aí ele pôde ter a essência da revelação do poder de Deus na sua vida. Quando estou fraco, é então que eu sou forte, porque Cristo está agindo na minha vida. E a palavra ainda diz no capítulo 4 de 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo de número 16 ao 18 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí diz o versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo, ele não se deixou e não se deixava influenciar pelas circunstâncias, porque a sua fortaleza era Cristo, porque a sua fortaleza era Jesus, porque a sua fortaleza era a palavra de Deus. Nós vemos que ele não se deixava levar pelas circunstâncias. Lá em Atos capítulo 16 e o versículo 25, nós temos lá o relato de quando Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram lançados na prisão, e aí diz que à meia-noite eles louvaram a Deus, cantaram hinos, cânticos alegres ao Senhor. Eles não ficaram choramingando, reclamando, mas eles, acima de tudo, eles não se deixaram levar se influenciar pelas circunstâncias, mas adoraram a Deus. E o Deus Todo-Poderoso, a qual Paulo se refugiava, a qual ele acreditava, a qual ele confiava, ele fez com que as portas da prisão fossem abertas, ele fez com que as algemas fossem quebradas, fossem abertas, e nós vemos que como Deus agiu na vida dele, porque ele não se deixava levar pelas circunstâncias, não se dava influenciar pelas circunstâncias. E nós vemos que Paulo, ele também foi um exemplar discípulo de Jesus.
ele, além de qualquer coisa, ele entendia que Cristo era sua fortaleza. Ele não se deixava influenciar pelas circunstâncias. E Paulo, ele também tem sido um exemplar discípulo de Jesus. O que é isso? Ao ponto, ele era tão exemplar, ao ponto de ele deixar os seus sonhos, ao ponto de ele deixar os seus desejos, de ele deixar os seus próprios interesses, atentando para a sua missão dada por Cristo. Então nós vamos nos tornar verdadeiramente um discípulo de Jesus quando nós estivermos tão próximos de Deus ao ponto de dizer: eu não quero os meus sonhos, eu não quero os meus projetos, eu não quero a minha carreira profissional, eu quero seguir a vontade de Deus, eu quero fazer a obra missionária, eu quero fazer a obra do Senhor. Paulo foi um discípulo exemplar, graças a Deus, porque ele levou a palavra aos gentios. Inclusive nós também somos gentios. Então a palavra de Deus, ela chegou até nós, mas quem começou a pregar aos gentios foi Paulo, este apóstolo verdadeiro, discípulo maravilhoso, discípulo exemplar de Jesus Cristo. Paulo, na sua vida, ele possuía propósitos bem definidos. Paulo, na sua carreira ministerial, ele possuía objetivos definidos, e isso que faz toda a diferença. Todo o seu esforço, toda a sua vontade, todo o seu querer, toda a sua força estava concentrada no seu objetivo definido. Qual era o seu objetivo? Qual era a sua vontade? Qual era o seu sonho? Ele olhava para frente, ele avistava o final da carreira, e é isso que é o essencial, irmãos. Quando nós entendermos isso, nada nos afastará da igreja, nada nos afastará de Deus. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Temos que olhar para a frente, temos que olhar para Jesus, temos que olhar para o final da carreira. E vamos ler em Filipenses capítulo 3, esse texto muito maravilhoso. Então na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que estão na minha direita, na minha esquerda, eu olho para o alvo, eu olho para o prêmio da soberana vocação. Então ele tinha um objetivo bem definido, o final da sua carreira, e por isso que ele conseguiu conquistar, é por isso que ele conseguiu avançar em meio às tribulações. Ele não olhou para os naufrágios, ele não olhou para as vezes que ele passou fome, ele não olhou para as vezes que ele passou por perigo de salteadores, ele não olhou para as vezes que ele foi preso, ele não olhou para as vezes que ele foi açoitado, mas ele olhou unicamente para Jesus, ele olhou para o foco, ele olhou para a frente. As circunstâncias nos afastam de Deus, mas a constância, o olhar para a frente, o olhar para Jesus, se o nosso alvo for o céu, nós permaneceremos a qualquer custo perto de Deus, crendo em Jesus e na sua palavra. Se Paulo, na sua viagem missionária que ele naufragou lá no meio do oceano, ficou 3 dias à deriva, se ele tivesse olhado para aquela circunstância, ele teria desistido de tudo, teria desistido de ser cristão, teria desistido de ser missionário, teria desistido de levar a palavra de Deus, mas porque o seu olhar não estava na circunstância, o seu olhar era definido, o seu olhar era focado, o foco dos seus olhos, o objetivo era Jesus, o objetivo era o fim da carreira. Este deve ser o nosso objetivo, é o fim da carreira, é alcançar a misericórdia, é alcançar o prêmio da soberana vocação, é alcançar a coroa da fé. É exatamente isso que deve ser o nosso foco, que o nosso olhar seja em Jesus. Paulo, ele definiu o seu olhar: esqueço das coisas que para trás, que ficam para trás, eu vou deixar tudo isso para trás, vou esquecer disso, mas eu vou olhar para frente, não vou tirar os meus olhos de Jesus, não vou tirar os meus olhos do Senhor, não vou tirar os meus olhos da palavra. Paulo, ele também soube guardar a fé.
Sabia que nós temos que guardar a fé? É preciso isso. E a palavra de Deus, ela nos diz em 2 Timóteo capítulo de número 4 e o versículo de número 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A vida do apóstolo Paulo, ela era sustentada pelo tripé espiritual. Qual é o tripé espiritual? O tripé espiritual é a fé, a esperança e o amor. Fé em Deus, a esperança da salvação e o amor por Deus e a sua obra. Onde está o alicerce da nossa vida? Cristo deve ser a rocha da nossa vida. Então, para nós termos uma vida vitoriosa, para nós termos uma vida regrada na presença de Deus, para nós termos uma vida que vai nos levar até o final, acima de tudo nós temos que estar sustentado, temos que sustentar a fé, temos que sustentar a esperança, temos que sustentar o amor. Vamos seguir o exemplo deste homem, vamos seguir o exemplo de Paulo. Não podemos olhar para as circunstâncias, temos que olhar para Jesus, para o alvo, para a salvação, e assim nós conseguiremos conquistar, assim nós conseguiremos avançar, assim nós conseguiremos prosseguir na nossa vida espiritual. Amém.